Da Megaluz. Falando em Megaluz, olha quem já está comigo na tela, Bruna Garcia, fundadora da Megaluz. Bruna, tudo bom com você? Olá, tudo bem? Boa tarde para todo mundo. Tudo ótimo, graças a Deus. Estamos aí trabalhando home office, mas trabalhando muito, por sinal. É verdade, né? O pessoal tem falado isso durante toda a semana aqui, que está trabalhando muito. E o pessoal, hoje, sexta-feira santa, nós estamos ao vivo, 4 horas e 1 da tarde. Ah, lembrando, o pessoal estava me cobrando, o pessoal quer assistir também da Alper Seguros, daqui a pouquinho, depois da Bruna tem a Alper Seguros, tem o Silas também, presidente do CVG, ou seja, hoje nós vamos passar um pouquinho das 5, mais de 15 horas de conteúdo. Bruna, essa soma toda de forças do mercado, né, mostra que é o momento de estarmos conectados, ou seja, conversando mesmo sobre seguros, falando sobre as dificuldades e analisando a situação, né? Sim, com certeza. É muito importante a gente trazer todo o ecossistema para bater um papo, porque cada um tem um ponto de vista diferente, e isso traz uma riqueza de conteúdo e proporciona para quem está assistindo insights. Pontos de vista diferentes faz com que você tenha uma reflexão diferente sobre determinado assunto. Eu vi que tem pessoas que falam muito da área financeira, outros especificamente sobre segmentos de seguros específicos, mas quando a gente pega tudo isso, a gente acaba praticando a gestão do conhecimento, que é algo que eu defendo muito. Então, é sim muito importante, ainda mais de forma gratuita, e na realidade que nós estamos vivendo, acho que é uma forma mesmo de aprender, né? De no final de tudo isso a gente ficar diferente, melhor do que quando a gente entrou nessa crise. Bruna, e o que você sempre fala, né? A questão das empresas mapearem seus processos. Eu percebi que quem mapeou antes seus processos, né, saiu na frente, conseguiu adaptar, né? Você mesmo deu um exemplo que conseguiu modificar um pouco como vai funcionar o time, né, durante a quarentena. Como que você enxerga isso? Comprovado, então, tudo que você sempre falou pra gente nas entrevistas, né? É importante. Nesse momento, assim, agilidade é o que fez total diferença, porque quando a gente fala de Covid-19, é uma ameaça externa que ninguém esperava. É inédito. Eu acho que ninguém tinha um planejamento dessa possível do que poderia acontecer. Mas muitas empresas, acompanhando o que estava acontecendo no mundo, teve essa percepção e se organizou pensando no pior cenário possível, que aí a gente traz o cenário de pessimismo para o negócio, para, poxa, na pior das hipóteses, né, como que eu posso fazer com que esse impacto seja menor ou menor possível para o meu negócio. Então, nesse sentido, sim, a gente fala muito de estratégia do negócio, eu trago muito, vou fazer uma analogia aqui com o quociente de inteligência, que é o QI, acho que todo mundo já ouviu falar sobre QI, vou fazer uma analogia da estratégia de negócio com o QI, que é um cenário onde você usa a tua inteligência para usar com a capacidade de aprender, manipular algumas informações, estatísticas e planejamento para se programar e criar uma estratégia para conseguir, enfim, passar por esse momento da melhor maneira possível. E aí, o que é mais, assim, eu vou te falar que não é menos importante nem mais importante, mas tão importante quanto são as pessoas. Porque aí é outro ponto que eu sempre falo muito. Por quê? Quando a gente fala de pessoas trazendo para o negócio, somente esse quociente intelectual, somente o planejamento não vai resolver o problema. Hoje, o principal desafio é fazer essa gestão à distância, por exemplo. Muitas empresas estão sofrendo com isso. Gestão de pessoas já é algo muito desafiador. E aí você coloca ainda mais esse empecilho, fazer à distância. E aí eu vou fazer a analogia de gestão de pessoas com o quociente emocional. Então, o que seria o quociente emocional? É a nossa capacidade de autoconhecimento, autodisciplina, persistência e empatia. Quando a gente pensa em estratégia de negócio, quem conseguiu pegar o cenário mais pessimista possível saiu em vantagem. Agora, quando eu falar de pessoas, gestão de pessoas e a nossa forma como lidar com o mundo e reagir através das nossas ações, nossos comportamentos, a gente precisa ter uma atitude positiva, porque aí para esse cenário, uma atitude negativa não vai trazer resultados. É verdade, né? Então, só para fechar, seria um Claro. olhar para dentro, né? Olhar para dentro, que utilizar hoje as pessoas como nosso principal ativo para competitividade, como nosso diferencial competitivo. Isso mesmo, né? Até para o pessoal que está assistindo aqui, os corretores de seguros, nós sabemos que agora em maio vai ter o Pax. Como que vai ficar essa situação, Bruna? Teria o PAX, infelizmente. Ia ser dia 22 e 23 de maio. A gente não vai conseguir realizar,
por conta a gente tem que estar tudo muito indefinido. O que acontece? Tudo a gente está dependendo do governo, tem aí nosso governador que decretou até dia 22, está bem em cima. Claro que as pessoas que já estão inscritas, eu tenho bastante pessoas inscritas, vão manter, a gente tem conversado, mas eu ainda não defini uma data, porque a gente optou em esperar o desfecho dessa situação para remarcar, mas todas as pessoas que compraram o ingresso já foram avisadas, notificadas. Nós também comunicamos nas nossas redes sociais sobre uma nova data que ainda não foi divulgada. A gente vai conseguir entender um pouquinho e em breve a gente vai estar divulgando a data nova, mas ele vai acontecer. Inclusive, né, o Enfim, pessoal que estava infelizmente, assistindo, aconteceu tudo isso. todos acabaram pegando de surpresa mesmo nas datas, né? Sim. O Troféu Gaivota de Ouro, o pessoal já está esperando também, em agosto. Esperamos que até lá tudo esteja normal, mas se for remarcada a data, nós vamos avisar. Também vamos divulgar quando vai acontecer o PAX, porque ele vai acontecer, tenho certeza disso, Sim. né, Bruno? E não tenha dúvida. que mensagem fica nesse momento para esses corretores de seguros? Às vezes estão desanimados, né? Muitos participantes aqui do Foco Total em Você falaram assim, juntem-se, somem forças, façam parcerias com outros corretores. Você também concorda com isso? Eu concordo, eu acredito que juntos nós somos mais fortes, mas eu traria uma dica para algo que seria posicionamento. Eu vou trazer um pouquinho um contexto sobre inteligência emocional, e nesse momento é extremamente importante. A inteligência emocional é a gente conseguir gerenciar os nossos pensamentos e, assim, consequentemente, as nossas emoções, para ter os comportamentos adequados, para ter uma ação efetiva dentro do que você precisa alcançar. E aí, quando eu trago esse contexto, se eu puder trazer uma dica para todos, foco na solução e não no problema. O que acontece? Aí eu vou te falar, a neurociência explica isso. Como que funciona o nosso cérebro? Hoje é o momento da gente exercitar muito isso. A gente pensa, sente e age. Então, eu penso, o que eu penso me traz uma emoção, positiva ou negativa, e eu sempre me comporto, eu ajo de acordo com essa emoção. Então, se eu tenho um foco no problema, eu tenho uma emoção negativa e eu tenho um comportamento que não vai me levar para lugar nenhum, vai me paralisar, vai fazer com que eu não consiga avançar em prol de resultados. Quando eu tenho um pensamento com foco na solução, eu passo a ter uma emoção positiva e ter um comportamento que realmente vai me gerar resultados. Então, a dica que eu tenho aqui é: fuja de tudo que vai mexer no teu emocional, no teu estado emocional, e fazer com que você tenha comportamentos que não estão congruentes com o que você deseja. Então, se eu puder também dar 3 dicas dentro disso, a gente está tendo uma crise política, que se dane a política. Legal, a gente tem que se importar, mas se a gente trazer isso para a nossa vida ela tem que andar, ela tem que continuar independente do que aconteça na política. Então, gastando energia com isso. Segundo, a gente vive pensando, dando desculpas de que eu não consigo fazer isso porque eu não tenho tempo, não dá para mas é que eu não tenho tempo. Agora é o momento que a gente tem tempo para colocar tudo em ordem, para arrumar a roupa do armário, para doar, desde isso até quando a gente pensar no negócio, de repente, fazer uma gestão de equipe para corrigir erros, porque erros existiam, você está tendo a oportunidade de começar diferente, começar fazendo o que é certo. Olha que oportunidade, a gente tem 2 opções: enxergar isso como algo ruim, morri, fracassei, ou peraí, deixa eu aproveitar, porque dentro disso, por mais difícil que seja, veja bem, não estou querendo minimizar os impactos, porque o que está acontecendo é muito triste, e não é só no mercado de seguros, vai impactar todas as empresas, mas se a gente deixar tudo isso dominar a gente não vai conseguir sair disso vitorioso. Então, crises vão acontecer, não é a primeira e não vai ser a última, desculpa a decepção, mas realmente não vai ser a última. Então, é pegar tudo isso e falar, poxa, como que eu posso... Eu vi o Bruno falando, ele terminou com o meu pensamento, que são pessoas. Como eu posso terminar disso sendo uma pessoa melhor? Como eu posso terminar tudo isso sendo um profissional melhor e mais próximo dos objetivos e metas que eu tenho para mim e para o meu negócio? Até para aproveitar, né, esse tempo extra, que não estamos no trânsito, não estamos tanto em reuniões, às vezes que fica num lado da cidade, vai para o outro. Você, né, Bruna, fica no Rio de Janeiro, vai para São Paulo, não para, né? Corrida. É o momento de otimizar esse tempo extra, né? Otimizar tempo, produzir. Tem outra questão também, é importante a gente produzir, se sentir útil. Se você ficar sem fazer nada e sem encher a tua cabeça, sem colocar... A gente tem que pôr a nossa mente para trabalhar. Tem até um ditado de vó que fala, mente vazia, instrumento do diabo, é um negócio assim. E isso é verdade. Então coloque na tua mente, vai estudar. Nunca vi
um momento onde a gente tem tantos cursos excelentes gratuitos, é a oportunidade de muita gente tirar qualquer tipo de defasagem. Esse é o momento. Estava vendo outro dia uma entrevista com o Flávio Augusto, que é o fundador da WhatsApp. Ele falou isso, que teve uma fase da vida dele que ele precisou estudar muito e ele percebeu que demorou, mas que qualquer defasagem que ele tinha na vida dele, ele percebeu que ele era capaz. Isso tem muito a ver com o desenvolvimento humano, que é com o trabalho que a gente faz. Esse é o momento de você pegar qualquer tipo de defasagem que você tem, qualquer erro que você estava empurrando com a barriga para corrigir e ter um final diferente. E até agora eu vivi até algo que a Bíblia fala isso, que o final das coisas é melhor do que o começo. Então a gente tem a oportunidade agora de terminar muito melhor do que a gente começou. É fácil? Não é. É difícil. Mas é aí onde a gente vai entender a diferença de quem é vencedor e de quem não é vencedor. Porque momentos difíceis sempre vão existir. Em todo lugar, enfim, é complicado. Fora perda emocional, porque a gente está falando de uma doença que, infelizmente, tem muita gente vai perder parentes, né? Pessoas que são amadas. Espero que essa quarentena, esse momento que a gente esteja vivendo, minimize o máximo possível esse tipo de perda, mas, infelizmente, a gente sabe que é uma realidade. É verdade, né, Bruna? A gente até fica assim um pouco emocionado às vezes, né, de falar um pouco sobre esse assunto, porque realmente temos pessoas queridas, né, os idosos aí que são um grupo de risco. Quem não conhece alguém que tem algum problema de asma, por exemplo, diabetes, que também está no grupo de risco, então realmente é fundamental seguir, né, o que as autoridades de saúde falam, mas também o que você falou me chama muito a atenção, que é ali ficar atento às defasagens. O meu e-mail aqui tem mais de 4.000 e-mails e ali no meio o que tem de jornada, de cursos, tudo mais, tá tudo disponível gratuitamente na internet, né? É só ter a vontade mesmo e o principal, que eu sei que você defende também, é a persistência. Sim, a persistência. E eu acho que assim, quando a gente falar qualquer coisa que você possa fazer, sempre tem, vou te falar como mulher, nossas bolsas são uma bagunça, a gente sempre fala, uma hora eu vou arrumar, e aquilo vai empurrando, porque nunca dá tempo. Poxa, agora é o momento que você pode fazer isso. Às Sabe vezes você aquele perde um momento que tempão você... procurando algo ali, né? Já deixa tudo Também. prontinho. Aquele momento que você queria ficar com teu filho, que você falava, agora não, que o papai tem que trabalhar, que a mamãe tem que fazer tal coisa, você consegue se ajustar para proporcionar e ter esse tempo de qualidade em família. E aí eu tô falando pessoal, mas pro profissional também. Quantas empresas podem aproveitar esse momento para pedir para o funcionário escrever sua rotina diária, descrição das suas atividades, para tornar isso um documento, depois subir na nuvem da empresa como um documento de consulta. Então tem muitas coisas, isso são coisas que estão passando agora na minha cabeça, mas se a gente parar, a gente poderia ficar o dia inteiro pensando em situações que poderiam ser solucionadas, que lá atrás não eram prioridade, mas que hoje você tem essa oportunidade de fazer acontecer e de fato executar, não deixar para trás. E você citou... Deixa eu falar. Claro, segue, pode seguir. Só mais uma coisa que eu ia falar, que eu esqueci. Para falar sobre noticiário. Noticiário é muito legal a gente estar por dentro, precisa sim, eu sou a favor, a gente tem que pegar um momento para assistir as notícias oficiais, claro, porque notícia vem de tudo quanto é jeito e do jeito e com manipulação que quer. Escolher sempre um canal que seja oficial, que tragam informações realistas, a verdade, a gente tem que acompanhar, mas se você ficar preso em noticiário, outro dia eu peguei um dia que eu fiquei o dia inteiro acompanhando as notícias, eu vou entrar em depressão, vou me jogar pela janela, enfim, é tudo muito ruim, aquilo mexe com o nosso estado emocional, e aí você passa a ser uma pessoa pessimista. Lá atrás, quando eu falo que para estratégia de negócio eu preciso ser pessimista, eu tenho que pensar o pior cenário possível para ter as melhores estratégias, mas quando eu pensar em pessoas, eu preciso ter uma atitude positiva, que só isso vai fazer com que eu tenha comportamento positivo e tenha resultados. Eu te falo até como profissional da comunicação, eu também esses dias estava ali olhando muito aquilo, eu pensei, não, vamos botar no mudo um pouquinho aqui esse canal, né? Eu gosto muito de assistir, o pessoal aqui de casa sabe, eu assisto 24 horas por dia ali, CNN, Globo News, todos os canais mesmo. Mas realmente, é o que você falou, não dá para deixar aquilo tomar conta dos nossos pensamentos. Até porque, como você estava falando antes, os nossos pensamentos atraem as coisas, inclusive para os negócios, né, Bruna? Sim, vou voltar àquele pensamento. O pensamento, ele sempre sequencia uma emoção. Eu penso, eu sinto. Então eu escuto uma música alegre, eu sinto aquela alegria e eu fico alegre. E eu começo a me comportar de uma maneira alegre.
Isso é para tudo que é bom, tudo que é ruim, é para um filme que eu assisto, ou até as palavras. O tom de voz que eu uso para conversar com você, Will, é que eu sou essa pessoa que fala mais assim, enfática, mas tem... Will, então, eu acho que os corretores de seguro deveriam estudar neste momento. Entende a diferença? Tudo que a gente faz, a forma quando a gente conversa, o que a gente escuta, o que a gente ouve, impacta no nosso estado emocional, nos dá mais energia, nos dá sono, nos motiva, né, faz tirar a bunda da cadeira, ou então nos faz ficar para baixo. Então, tendo esse entendimento, comece a gerenciar os seus pensamentos, fazendo com que o teu estado emocional vá para o lado que você deseja. E aí você faz isso como? Escolhendo o que você escuta, o que você ouve e as pessoas que você se relaciona. É verdade. Bruna, tá? O pessoal tá perguntando de metodologias, né? Eu recebi na direct aqui do Instagram, do @rsegurototal. O pessoal perguntou que tipos de exemplos você tem de metodologias ágeis. De metodologias ágeis. Eu gosto muito da metodologia 70-20-10, é uma metodologia ágil também, porque quando você fala de metodologias ágeis, hoje a gente fala muito de Scrum, a gente fala muito sobre aquela metodologia para projetos rápidos, para quem não conhece. Mas eu gosto muito da metodologia 70-20-10, por quê? Aí eu vou trazer ela até numa forma, é a metodologia que eu utilizo nos nossos processos, e eu gosto muito dela porque ela tem aquele negócio do trabalho job em job, eu aprendo muito fazendo. Então, 70% de tudo que eu faço, eu aprendo fazendo, eu aprendo em campo, eu aprendo colocando a mão na massa, porque aí eu erro, eu aprendo, eu entendo, e aí sim tem um desenvolvimento real. 20% eu aprendo com o outro. Então, nós estamos aqui tendo essa interação e nós estamos aprendendo um com o outro e as pessoas que estão assistindo estão aprendendo com a gente também. 10% eu aprendo lendo revistas, jornais, eu aprendo num site, numa aula online. Então, o que faz diferença, a melhor metodologia aí de aprendizado é você aprender, sim, com livros, mas ele não chega a 100%. É livros, 20% aprendendo com o outro, que é essa troca de experiências, enxergando, observando o ambiente, observando o local de trabalho, e 70% é fazendo, é colocando a mão na massa. É verdade, isso que você fala é destaque também nas outras conversas que a gente já teve, né? Falamos muito que o planejamento é importante, mas a execução é fundamental, né? Não adianta só planejar e não fazer nada. Exatamente, por isso que é exatamente o tipo de trabalho que eu faço, são pessoas, porque numa empresa, quem executa o plano de ação são as pessoas. A empresa, ela é um CNPJ, CNPJ sozinho não tem perna, sai andando e sai fazendo as coisas. Quem faz são os CPFs que estão ali dentro, são pessoas. Então, é isso que a gente trabalha, é o que potencializa resultados para o negócio. Só que eu não posso pegar muitas pessoas, colocar no lugar, vamos lá, vamos trabalhar, sem elas terem clareza do papel, sem elas saberem qual é o estado atual da empresa, o estado desejado, quais são os caminhos que ela tem que percorrer. Por isso que precisa de planejamento. Mas aí eu preciso, sim, da execução que são feitas por pessoas e é a mais importante. Eles se complementam, planejamento e execução. Bruna, vamos falar um pouquinho da sua trajetória no mercado também, né? Eu sei que você já tem mais de 15 anos de experiência, se eu não estou enganado são 17, né? Fala um pouquinho da sua trajetória, como que foi que você conheceu o mercado de seguros, desbravou e hoje está aí ajudando outros profissionais a se capacitarem e terem mais resultados. Eu sou filha de corretores de seguros, eu entrei no mercado por conta disso, comecei a trabalhar com 15 anos de idade, ajudando minha mãe, meus pais trabalharam na Mil, uma época. Minha mãe foi funcionária da Mil mesmo, então atendia os clientes dela, ela tinha aquele negócio que ela não queria... Estava fechado, o cliente era dela, ela não queria ter que atender e se estender, ela parava o carro, eu descia, pegava a assinatura do contrato, preenchia a proposta, os clientes começavam a perguntar algumas dúvidas, eu respondia e eu fui aprendendo. Até que eu percebi o quanto se ganhava para isso, e aí eu achei bem interessante, porque eu cheguei a trabalhar no shopping uma época, e era de sábado a sábado, era bem puxado, corrido, e não ganhava nem um terço do que eu poderia ganhar vendendo plano de saúde. Foi aí que eu entrei no mercado. Aí depois disso eu passei por muitas corretoras, umas 4 ou 5 corretoras, trabalhei com saúde, depois eu trabalhei com ramos elementares e automóvel em agência bancária. Aí eu trabalhei em concessionária, passei aí pelo Grupo Itavema, passei pela Punch, corretora de seguros, foi inclusive a última corretora que eu trabalhei. Lá eu construí uma carreira bem bacana, eu entrei lá como, tem uma função que se chama operadora móvel, eu treinava, ajudava as pessoas, dava um boom nas concessionárias, na hora que dava um boom eu punha a pessoa para trabalhar e pegava uma outra concessionária quebrada e aí a gente fazia esse trabalho. De lá eu fiquei uns 5 anos, mais ou menos, eu saí, trabalhei externo, depois eu fiquei interna
como fazendo a gestão de venda, sempre na área comercial. E aí foi quando eu já estava, desde 2015, estudando comportamento humano, alcance de resultados. Eu me apaixonei por isso de uma forma, eu comecei a aplicar na minha vida, eu falei, poxa, eu consigo qualquer coisa que eu quiser, porque, eu não sei se vocês sabem disso, mas o nosso cérebro, ele não distingue o real do imaginário. Então, se você tem planejamento, poder de execução, e não está conseguindo executar, é alguma falha aí de competência. Mas, enfim, aí a gente ajusta, desenvolve e consegue o que a gente quer. E aí eu fiquei fascinada por aquilo, foi quando a Mega Luz nasceu no meu coração. E aí meu marido tem um negócio, eu fui ajudar meu marido, a gente teve um boom no negócio dele, mas não tem nada a ver com seguros, e eu falei, poxa, eu vou voltar para o mercado. Habilitei minha SUSEP, que eu tinha, tive a minha corretora para trabalhar em Sorocaba só em canais bancários, eu tinha várias agências, e que foi exatamente porque assim, não tinha como eu realizar um sonho sem ter dinheiro. Então o dinheiro vinha da onde? Eu tive que trabalhar dessa forma para ter o dinheiro para implantar a Mega Luz e ela ser o que ela é hoje. E aí eu comecei a fazer em paralelo os trabalhos, pegar algumas corretoras, aplicar metodologia, ver que o negócio funciona, e aí foi quando eu abandonei as agências, eu entreguei todas, e hoje eu vivo 100% da Mega Luz, que é trazer um pouquinho dessa transformação para as pessoas, né, para as empresas, principalmente, que são os nossos, os nossos clientes potenciais, mas o nosso foco está no mercado de seguros, que é a minha veia, não tem como fugir disso. Foi quase um pitch aí, Bruna. Gostei muito de ouvir um pouco mais da sua história, viu? Muito legal. Que legal, é real. E sabe o que me chama a atenção? Que você é uma pessoa que gosta de desafios. Então, nesse momento que nós estamos vivendo, com certeza você está com apetite em coisas novas. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Estou mesmo. Sabe que existem perfis comportamentais. Todos nós, eu uso muito a metodologia DISC para perfis comportamentais, inclusive para processo de recrutamento e seleção. E essa metodologia é utilizada em grandes multinacionais, onde nós temos 4 tipos de comportamento: dominante, influente, cauteloso e estável. Todos nós somos DISC, somos 4, mas nós sempre temos 2 que sobressaem, e aí é o que cria o nosso estilo comportamental de ser. E eu tenho realmente essa dominância um pouco elevada, e o I também bem elevado, e isso faz com que eu seja uma pessoa apaixonada por correr riscos. Eu gosto mesmo de correr riscos, eu gosto de desafio, eu gosto de coisas novas, eu gosto de conseguir. Acho que o final, ainda quanto mais difícil, melhor, porque o gostinho... ainda não experimentei uma sensação tão gostosa quanto alcançar um objetivo, algo difícil que você quer muito, e aí você consegue, aí você fala, uau, quero mais disso, essa adrenalina me move. E sim, eu estou pensando em algumas coisas. Quando eu comecei a Mega Luz, eu era totalmente fechada em infoprodutos, em começar a vender cursos online, mas as pessoas começaram a perguntar, as pessoas começaram a pedir para mim, então eu estou desenvolvendo algo nesse sentido. Hoje os nossos produtos para o mercado segurador, eu tenho algo bem específico, que são os combos, que a gente trata de forma online, eu consigo atender o Brasil inteiro, eu tenho cliente no Rio, em Curitiba, tenho cliente no Nordeste, mas eles são ao vivo, então a gente marca um horário, tem esse encontro, porque é customizado e totalmente focado no que a pessoa precisa. Quando eu comecei a ter essa demanda por conta do Covid, eu falei, poxa, muito legal, eu acho que tá aí outros canais, outras formas, eu estou estudando, porque eu não quero errar, e faz parte da vida de empreendedor errar, mas eu quero errar o quanto menos e aprender com isso. Então, vai vir novidades por aí em breve, sim, mas eu gosto muito de desafio, eu acho que a gente sai muito melhor no final. O que seria da vida se fosse tudo muito fácil, né? Se fosse tudo entregue, assim. Seria tão chato, enfim, né, Bruna? Disso. Talvez a gente não estivesse nem conversando ao vivo agora aqui pelas redes, porque essa ação, essa iniciativa, o pessoal gosta de saber às vezes os bastidores, né? Essa ação que nós estamos apresentando foi 2 semanas de planejamento, nem isso, foi muito rápido mesmo. E muito nós estamos felizes porque vai ficar no ar toda semana agora, então sempre vai ter foco total em você. Bruna, e você vai participar com certeza com a gente muitas vezes. Eu acompanho suas participações com os nossos amigos lá do profissional de seguro na Rádio Exclusiva FM. Com certeza, eu também participei de algumas edições. Pessoal, muito legal, um abraço pro Fábio também, ele tá de aniversário hoje. Ótimos. Se eu não me engano, ele está de aniversário. Do Fábio? Eu preciso olhar com ele, parabéns, então. Vamos mandar. Ainda Sério? bem que o Facebook nos avisa ali do ladinho, né? Mas tudo isso que eu estou falando é justamente a importância de passarmos informação, né? E informação, assim, confiável para o corretor de seguros, por exemplo, nesse momento em que ele está meio às cegas, né? Meu Deus, o que eu faço com a minha operação? Como eu prospecto mais clientes? Para esse corretor que está um pouco perdido, como ele faz para não desanimar, não deixar a peteca cair nesse momento?
que eu faria? Eu acho que é um momento que o medo consome. Se a gente falar que a gente não sente medo, eu tô falando pra vocês que eu gosto de correr risco e tal, mas tem hora que eu fico cagando de medo. Essa é a verdade. Tem hora que a diferença é que eu vou com dor de barriga mesmo, entendeu? Então, esse é o momento que eu também estou preocupada. Gente, todos os estabelecimentos estão fechados, então é algo que não impacta somente o mercado de seguros, mas impacta todos os mercados. Então, acho que a sensação é de medo. Poxa, o que vai ser? Quando isso vai terminar? Quando que o Dória vai liberar aí o pessoal para trabalhar, mas ao mesmo tempo aquele medo. E se liberar e morrer muita gente, o sistema de saúde realmente entrar em colapso? Então, são muitas emoções. Então, o que eu poderia dizer em relação a isso, sobre o medo, é não desistir. Porque tem muita gente que está pensando em desistir, está ficando desanimado e está deixando isso contagiar. Quando a gente está falando de corretor de seguros, por exemplo, é um empreendedor, como qualquer empresa. E nós, empreendedores, quando a gente começa um negócio, a gente começa com um sonho. Então, a dica que eu queria é não deixe esse sonho morrer. Alimente isso. A neurociência explica o seguinte: toda vez que nós entramos num momento de medo, de estabilidade, o nosso cérebro, ele faz o quê? Ele abre para você duas opções, ele trabalha dessa maneira. Ou você foge, ou você reage. Tem pessoas, porque o cérebro, esse medo faz isso, e tem pessoas que escolhem fugir. E aí vai muito de encontro com o que você está falando. Às vezes a pessoa está tão preocupada, então assim, poxa, que começa a fugir. Eu acho que a melhor opção nesse momento não é fugir. Vencer, reagir a tudo isso. Então, aí a neurociência explica isso que eu vou falar. Poxa, quando você vê que não tá legal, você tá ficando meio down, para no espelho, fica na frente do espelho por uns 2 minutos, olhando fixamente nos seus olhos. E fica fazendo esse exercício por uns 2 minutos. Tudo isso vai ajudar a ter clareza, foco para seguir em frente. Porque nós sabemos tudo que a gente passou para chegar até aqui. Os corretores, as pessoas que estão assistindo sabem tudo que eles passaram para chegar até aqui, para por conta disso desistir. E como eu disse, não é a primeira nem vai ser a última crise. E crises existem. Vamos mandar um abraço aqui pro Rogério da TGL Consultoria. Ele falou o seguinte: a Bruna é show, tá assistindo. Ah, que linda. Bruna, isso que você tá falando me lembra até a placa que tá atrás de você aí no cenário, ó. Remember why you start. Exatamente. Verdade, lembre-se porque você começou. Quando eu até fiz uma live outro dia e o Marcelo Brancati tava, lembre-se porque começou. Eu falei, mas o que você tá falando? Depois que eu assisti a live que eu entendi. Eu coloquei aqui, é um escritório que eu tenho em casa, eu faço às vezes muita sessão por aqui, é um cantinho que eu já tinha, e quando eu vi esse quadro, eu falei, é disso que eu preciso, porque eu nunca mais vou permitir, se um dia eu acordar borocochô, eu vou entrar nesse escritório e vou olhar esse quadro e vou lembrar por quê, da onde que a Mega Luz veio, da onde nasceu, porque aqui eu tô pensando nos meus sonhos, né, no meu profissional, para poder dar aquela força, aquele up, porque nós somos seres humanos e a gente não é super-homem, super-mulher todos os dias. São as técnicas, né? Eu acompanho muito o pessoal o Flávio Augusto, por exemplo, né? Esse pessoal todo Gosto que faz a gente dele. acordar às 5 da manhã motivado, tem essas técnicas, né? De fixação mesmo. A gente coloca um aviso ali perto da cama para acordar cedo, né? E quanto mais cedo a gente acorda, parece que melhor o dia fica, né? Ou seja, você tá fazendo justamente isso, né, Bruna? A fixação por imagem e também outros estímulos para manter, claro, os pensamentos em ordem, porque isso é fundamental nesse momento. Perfeito, e aí é onde eu vou entrar de novo no conceito de inteligência emocional, que é exatamente a partir... Qual que é o primeiro passo da inteligência emocional? Ter a consciência emocional. Então, eu me conscientizo por que eu ajo de tal maneira e tento gerenciar os meus pensamentos para gerenciar as minhas emoções. E aí eu escolho, a partir daí, como que eu vou agir perante as emoções, e a minha reação, por exemplo, com o outro, é exatamente o ato de eu entender a emoção do outro e responder a essa emoção de uma maneira adequada. Aquele negócio, você agora aponta o dedo para mim e fala assim, Bruna, sua pi, aí eu pego, penso, e eu não vou responder, Will, seu pi também, eu vou falar assim, mas o Will... Entende? Então, assim, é um exemplo muito, de repente, bobo, esdrúxulo que eu dei aqui agora, mas é uma forma de mostrar o seguinte, a partir do momento que eu tenho consciência, eu passo a me conscientizar da forma como eu ajo, do que eu estou pensando, eu tenho total controle de conseguir gerenciar e escolher, a partir daí, como eu quero me sentir. Como? Gerenciando os meus pensamentos, volto, assistindo o que vai me colocar para cima, assistindo coisas que vão agregar a minha vida, vendo, ouvindo coisas, que são portas para o nosso cérebro. E a gente fala tanto, vamos exercitar
o bíceps, sei lá, o músculo, fazer academia, a saúde, mas a gente tem que exercitar o nosso cérebro também, ele também é um órgão e precisa disso. Então, é uma forma da gente conseguir atingir alta performance. É verdade, né, Bruna? Isso que você me falou me lembra também aquela velha máxima, que nós controlamos os nossos pensamentos, não os terceiros, né? A gente não tem controle sobre o que os outros fazem. Tem uma frase que eu gosto muito de Sullivan França, ele é meu mentor, e uma vez ele falou assim: tome muito cuidado com as pessoas que você permite despertar emoções em você. Porque, resumindo, eu não sei se eu não vou conseguir falar igualzinho que ele disse, mas ele quis dizer assim: cuidado com a forma que você permite, com a forma que você lidar com o que o outro faz para você. Se aquela pessoa tá te magoando, não se permita se acabar. Ai, meu mundo acabou, chorar. Por conta disso, eu não tenha controle. Por que ela fez aquilo? É difícil, não é fácil, tá? Mas tanto é que é uma das competências do profissional do futuro, a inteligência emocional. Porque as máquinas não têm essa inteligência emocional que nós, seres humanos, temos, e é o nosso diferencial competitivo para o mundo dos negócios. Tem muito CEO de empresa aí que não tem mais sucesso porque ele não tem dessa inteligência emocional. Ele primeiro faz, depois ele pensa. Então, exercitar isso é algo muito poderoso e que nos ajuda a avançar mesmo, a ser pessoas melhores, agir de forma melhor e ter um relacionamento melhor conosco e com os outros. É isso que eu ia destacar com você, né? Você falando, vem várias histórias, né, que a gente ouve o mercado nos contando. É aquilo, até a forma como um gestor da empresa, por exemplo, se posiciona, isso afasta os profissionais ou agrega os profissionais, né? Também o profissional que é contratado, ele é contratado pelas competências técnicas, mas muitas vezes, na verdade, a maioria das vezes, você pode falar com mais... É despedido porque realmente teve uma causa comportamental, né? Exatamente. Por que acontece isso? Porque a competência técnica, que é o saber fazer, conhecer determinado assunto, todos nós temos, e a pessoa está ali, se ela não sabe, ela vai aprender. A grande questão é o comportamento, é a pessoa ter as competências comportamentais que a empresa precisa para que o negócio avance, ele se relacione bem com as pessoas, porque isso é muito importante, e consiga ter um ambiente eu vou colocar o nome de alta performance, mas um ambiente saudável e que realmente avance, que cresça, que tenha pessoas fazendo o que é certo. Porque quando a gente fala de competência comportamental, que é mais importante do que a técnica, com a comportamental eu tenho um comportamento em aprender. Olha só, eu tenho um comportamento em aprender, em me moldar, em fazer à vontade. Quando eu não tenho esse comportamento, não adianta ter tecnicamente, de repente... falar um palavrão, desligar, sei lá o que pode acontecer numa empresa, mas às vezes a pessoa não tem nem atitude, é omissa. São tantas, não vou trazer aqui um monte de situações que podem acontecer, mas acho que ficou claro isso. As pessoas saem por conta de comportamento. Eu tenho uma pessoa que trabalhava comigo, maravilhosa, amo de paixão, extremamente competente, só que ela tem um comportamento que, tipo assim, você liga, ela fala assim, alô? Por quê? Gente, isso me incomodava, não tá congruente com a minha empresa. E ela tem todas as competências técnicas que eu precisava. Foi muito difícil recolocar uma outra pessoa com as mesmas competências técnicas dela. Mas o comportamento dela, simplesmente não atender o telefone, não tava em sintonia com a missão da empresa. Então tá aí um exemplo, acho que para ficar um pouco mais claro o que a gente tá falando. Ou seja, é a adaptação de todos os lados, né? O time tem que estar tocando a mesma música. Sim, isso é importantíssimo. Missão, vestir a camisa da empresa. Todos vestirem... Por que veste a camisa? Quando os valores do funcionário e da empresa estão congruentes. Por que um funcionário sai de uma empresa? Porque os valores dele não têm mais alinhamento com os valores da empresa. É verdade. Bruna, tá muito boa a nossa conversa, 4 horas e 35 minutos, mas agora o espaço está livre para você mandar seu recado para os colegas do mercado que estão nos assistindo. Vão assistir on demand também pelo YouTube da Revista Seguro Total. Tem reapresentação no Facebook, porque no Facebook nós vamos fazer uma apresentação especial na próxima semana, né? Pessoal que vai nos assistir também no gravado, grande abraço para todos. Vamos lá, o espaço está aberto, é todo seu, Bruna. Tá, primeiro, obrigada pelo espaço, agradecer, é um prazer a gente estar aqui. Eu gosto de fazer isso, acredito que eu estou produzindo. Lembra quando eu falo aquele negócio da mente? Poxa, procure formas de produzir, porque a gente está com um espaço de tempo maior, então a gente pode utilizar para poder colocar nossa mente para trabalhar e resolver pendências, problemas que estavam deixando de lado. O que eu vou deixar aqui é isso: cuidem do teu estado emocional, não permita
que essas dificuldades eu falei uma frase muito boa para uma pessoa que eu faço desenvolvimento, que veio de mim essa frase, e eu vou falar aqui agora também. Não permita que a demanda, que as coisas que acontecem fora, te conduzam a um caminho. Conduza esse caminho você, através das suas escolhas, através do seu comportamento, autorresponsabilidade. Eu acho que isso é melhor. Nós somos responsáveis pelos resultados que a gente quer. É claro que tem coisas que vêm de fora que atrapalham, mas eu não posso culpar Covid-19 e as outras coisas. Eu tenho que saber que sair disso ou não depende de mim, não depende do governo, não depende de ninguém mais do que seguradora, não. Depende de mim. E então, a pergunta aqui que eu deixo o conselho, a dica que eu deixo aqui é: reaja, ao invés de fugir. E é tudo uma questão de tempo. Se Deus quiser, sim, eu espero, em breve, tudo estará solucionado. Olha só, vamos mandar um abraço aqui para o Márcio Hubert. Ele falou: excelente